Algo mais simples, algo prático, vou ser bem rápido para depois nós irmos para uma prática de oração, amém? O que é oração? Vou falar o básico do básico para vocês poderem entender, vocês que é a primeira vez também, poderem entender algo no geral. A oração, de maneira geral, o que é? É falar com Deus. Nós podemos definir oração em um ato de entrar em comunhão com Deus. É um momento em que nós entramos na presença de Deus por meio do quê? Por meio da fé. Porque nós falamos palavras audíveis ou talvez nós oramos até mesmo por pensamentos com o Senhor. Então, a oração é o quê? É falar com Deus, é um momento de comunhão para com o Senhor. A oração ela é uma parte vital das nossas vidas. Além de ser uma forma de aproximação a Deus, é uma forma de nos tornarmos íntimos dEle. Quanto mais você se comunica com uma pessoa, mais você vai conhecê-la. Quanto mais você ora, mais íntimos e perto de Deus você ficará. Então, quando aquele amigo ou melhor amigo, você conhece teu melhor amigo ali, sabe todos os defeitos, sabe tudo aquilo que ele precisa, sabe tudo aquilo que ele precisa melhorar, tudo aquilo que ele está passando na vida, ou os momentos bons que ele está passando na vida, e assim é com Deus. Deus sabe de todas as coisas, mas para nós sermos íntimos dEle, para nós realmente sabermos o que Deus tem para nossas vidas, nós temos que ter essa comunhão. E como que é essa comunhão? É através da oração. Deus tem vários meios de falar conosco também, é claro, com profetas, percepções, enfim, inúmeras ocasiões. Mas a oração é algo que a gente se comunica mais a fundo, que nós conhecemos Deus. A gente conhece Deus, claro, através da palavra, através da Bíblia. A gente conhece Deus por ali, mas intimamente é o quê? Através da oração. Então eu tenho que conciliar as duas coisas juntos. Ler a Bíblia, ler as coisas do Senhor e orar com Ele para a gente poder ter essa comunhão. E falando de intimidade, né? Algo interessante que eu procurei no dicionário Aurélio. Nossa, existe ainda, né? Dicionário Aurélio. É coisa antiga. Não sei se alguém tem em casa, mas é geralmente internet, né? Mas quando eu estudava tinha aquele dicionário, falava Aurélio. O íntimo quer dizer o quê? Que está muito dentro, que atua no interior, estreitamente ligado. O âmago. O que é âmago? A parte mais íntima do ser de uma alma. É um amigo íntimo. Então, intimidade quer dizer isso. Intimidade ali em oração com o Senhor quer dizer que você tem que estar dentro, tem que atuar no interior. Então, não é nada de coincidência, mas sim algo que o Senhor realmente já determinou isso para nós. Quando nós oramos, nós temos esse interior. Até mesmo que a Bíblia fala do Espírito Santo, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, é algo isso. É no íntimo do nosso ser. E a oração é um dos mais extraordinários meios da graça de que o homem pode dispor. É pela oração que você expressa seu amor e a sua lealdade para com o Senhor. Quando você fica um tempo sem orar, não sei se já aconteceu isso. Fica um dia, fica 2 dias sem orar, talvez devido à correria. Não parece que você fala assim, meu Deus, parece que eu não estou muito íntimo, muito leal com o Senhor. É aquela sensação de lealdade e amor para com o Senhor quando a gente não ora. Então, a oração faz isso. A oração nos deixa leal com o Senhor e nos deixa mais amoroso pelo Senhor. Coloca para mim Hebreus 4, do 14 ao 16. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça. Repita comigo. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Então nós entendemos o quê? Que o véu foi rasgado e agora nós temos a oportunidade de conversarmos diretamente com o nosso Pai, com o Senhor.
O porquê? Por causa do trono da graça. O que é trono? É um lugar de governo. O que é graça? É um favor imerecido. Então, o trono da graça, o que ele significa? É um lugar onde o Rei dos Reis nos espera com a tua graça para dar aquilo que não merecemos, mas conseguimos pela sua misericórdia. Então, oração muitas vezes é isso. Nós não somos merecedores, mas Jesus nos proporciona isso através do trono da graça. A Bíblia diz que a oração do justo ela é poderosa e eficaz, igual eu falei aqui no começo das orações de intercessão. Tiago 5,16. Isso quer dizer que a oração do justo ela produz um grande efeito. Então, a oração, quando nós se convertemos ao Senhor, nós somos chamados de justos, ok? Vivemos justamente, retamente para com o Senhor. Então, as nossas orações, ela tem muito efeito. Mas, geralmente, o que nós fazemos? Nós pedimos para o pastor Eduardo ali. O pastor Eduardo é o mestre desse assunto. Então, eu não posso errar aqui, gente. Qualquer coisa que eu errar, vocês fazem um sinalzinho ali. Não estou brincando, pastor. Amo o pastor. O pastor é como um irmão para mim. Eu perdi o que eu estava falando. É normal. Quem tem essas percas de memória. Então, igual eu estava falando, a oração do justo ela é poderosa e eficaz. Quando nós se convertemos, nós somos os justos. Então, quando nós oramos por uma pessoa ela é o quê? Abençoada. Essa oração ela é poderosa, ela é eficaz, ela tem efeito na vida de uma pessoa. Assim como ao final do culto vocês vêm aqui, alguém ora por vocês e aquela oração tem um efeito. Mas digo-lhes que, quando nós oramos por nós mesmos, o pastor já falou sobre isso, sobre orações de súplicas. Quando nós oramos por nós mesmos, essa oração ainda pode ser mais poderosa ainda, porque eu sou um justo que estou orando por mim mesmo. Então, essa oração pode ser mais poderosa ainda. Quem aqui já orou e se sentiu assim, uau, tipo, agora eu estou, parece que um super-herói. Não, só eu? Glória a Deus, bastante gente se identificou. Claro, é uma bênção quando alguém ora por você. Vou falar no decorrer do texto. Mas quando nós oramos por nós mesmos, que entramos para com o Senhor numa súplica, nós parece que renovamos, assim, só sai até aliviado, renovamos a alma. Ou tem um momento de oração com o Senhor. Sempre quando eu tenho um momento de oração com o Senhor, eu gosto de escutar um louvor. Aí mexe comigo mesmo, na alma ali. Eu gosto que mexa mesmo para mim chorar com Deus. Eu tenho todo algo assim nesse sentido. Creio que muitos são assim também. E tá. Seguindo, Salmo 145, 18. Coloca para mim. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que invocam em verdade. Quando nós invocamos o nome do Senhor em oração, invocando em verdade, nós realmente estamos trazendo uma existência, aquilo que não existe, igual o nosso pastor fala. A Bíblia diz para fechar a porta do quarto, ficar ali, escondidinho para com o Senhor. Mas isso literalmente ali, ok, pode ser isso. Mas a gente também quer dizer o quê? Fechar as portas para o mundo. Você pode orar em qualquer lugar. Você pode orar no teu trabalho, orar no carro, orar no ônibus. Mas o que importa é o quê? Você fechar as portas para as coisas que estão externas, para você conectar para com o Senhor. Então esse é o principal intuito de você fechar a porta do teu quarto. Lá em casa é uma dificuldade, fui fazer a palavra, aí fui lá fora, hoje, fazer a palavra. Aí minha filha vai lá, papai, papai, tá bom, daí você fala, conversa, brinca, aí você vai em outro lugar, papai, papai, até que minha esposa fala, deixa o pai em paz aí que ele tem que fazer a palavra. Mas é mais ou menos assim, não que isso seja ruim, é algo bom, a gente, filhos, enfim, mas quando a gente está, é isso que o Senhor quer, quando a gente está íntimo com o Senhor, quer que feche realmente os ouvidos para as coisas que estão ao nosso redor e fique somente com Ele. Pode ser no quarto, pode ser no carro, pode ser em qualquer lugar, desde que ouça só o Senhor. A gente invocar o nome do Senhor. Então, as nossas orações, o pastor falou já sobre isso numa série, mas pegando um gancho, e indo rapidamente, nossas orações elas podem ter como um tema central, Deus, nós e os outros. Fala assim, Deus, nós e os outros. Então, existem 3 temas principais de uma oração. Deus como centro das orações. O que é? É orarmos para Deus pelo que Ele é, pelo que Ele faz e pelo que Ele tem feito por nós. Apresentarmos nossa gratidão e louvor e adoração a Ele. Eu sou do Ministério de Intercessão e a gente tem o costume de sempre quando a gente começa a orar, a gente começa orando a Deus, engrandecendo quem Ele é.
engrandecendo aquilo que Ele já fez nas nossas vidas. Aí depois a gente vai, não que tenha um ritual sobre isso, mas primeiro de tudo, quando a gente entrar com o Senhor em oração, a gente tem que agradecer por tudo que o Senhor tem feito para nós e engrandecer o nome dEle por tudo que Ele vai fazer e por tudo que Ele é em nossas vidas. Ele que fez o universo. Então, imagine só, o Deus que fez todo o universo, as galáxias. Minha filha fala, até o céu, coisas grandiosas, né? Para minha filha falar coisas grandiosas, para ela falar, até o céu, pai? Até o céu. Então, Deus fez tudo isso, até o céu. E Ele resolveu o quê? Falar conosco, através de uma oração. Quando o tema central é nós mesmos, nós oramos a Deus por uma necessidade pessoal. O pastor já falou algo sobre súplica, buscando uma resposta para uma alteração de alguma circunstância na nossa vida que está fora dos padrões de Deus. Então, quando o tema central é nós. E para com os outros é como centro de oração, de intercessão. Favor para com os outros. Mais para frente ali eu falo melhor sobre isso. Coloca para mim em 1 Timóteo 2:1. Essa carta ao Timóteo, Paulo ele ensina uma jornada de oração. Eu que isso é algo bem importante, algo bem eficaz. Ele ensina uma jornada de oração. 1 Timóteo 2:1 diz assim: antes de tudo, pois, exorto. O exortar aqui quer dizer encorajo. Então Paulo está falando bem assim, antes de tudo, pois encorajo que se use a prática de súplicas, orações e intercessões, ações de graças em favor de todos os homens. Então é como se fosse uma jornada de oração, é algo que tem que ser normal para nossas vidas. Abaixo desse texto vai ter as ordenanças ali, autoridades, enfim, depois vocês lêem o texto em casa. Mas Paulo, ele está encorajando essa prática de forma coletiva para o pessoal. Está falando que essa oração é o quê? Prioridade. É prioridade o quê? Nós sermos encorajados em súplicas ao Senhor, em orações para nós, né? Um modo geral de falar com Deus também, e também de intercessões em favor ao próximo. E ações de graça. O que é ações de graça? É agradecer ao Senhor pelo dia, por tudo que Ele fez, pela família maravilhosa, pela igreja que Ele concedeu para a gente poder usufruir, entrar com ações de graças, né? Aqui no Brasil não é muito falado sobre isso, mas nos Estados Unidos eles têm o dia lá que é mais importante que todas as coisas, né? Mais importante que até o Natal. E creio que isso teria que ser mais importante que qualquer outra data comemorativa, né? Além de, claro, a Páscoa ali que é a saída do povo hebreu, que Jesus ali, enfim, foi crucificado. Mas teria que ser uma data muito importante. E suplicar é o quê? É abrir o coração ao Senhor. É falar, Deus, me ajuda. Eu estou mal, eu estou triste. O que Jesus fala para Deus Pai? Ele fala, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Jesus estava mal naquele momento. Geralmente, quando nós, estava pensando hoje, sempre quando eu trabalho no meio comercial, sempre que a gente vai puxar conversa com alguém, fala, bom dia, boa tarde, né? Tudo bem? Aí de praxe a gente fala, tudo bem. Porque se talvez a gente fosse responder, vai ser tudo bem, iria vir um textão ali que não era o contexto do que você estaria usando para falar com aquela pessoa. Mas geralmente na rua, tudo bem? Tudo bem, virou algo de praxe. Mas geralmente se algum líder, o pastor, alguém te pergunta, tudo bem? Você teria que falar. Jesus chegou e falou para o pai que não estava tudo bem, porque às vezes a gente fala que está tudo bem, não estando tudo bem. Talvez, por que será? Não vou entrar nesse assunto, né? Mas algo que me veio aqui. Então Jesus, até como estava mal, ele rogou ao Pai por isso. Pai, afasta de mim esse cálice. Então o que é suplicar? É rasgar o coração, é falar com o Senhor. Deus quer que você faça isso, não quer que fale, Deus, está tudo bem hoje, não vou orar, está tudo tranquilo, não vou orar. Ele quer que realmente rasgue o coração dele, o coração perante ao Senhor, perante a Ele, realmente faça essas súplicas. Aí ali no contexto fala de suplicar e fala de oração. A oração é de o quê? Onde nós permitimos que Deus enche, eu já falei ali, mas é onde permitimos o quê? Onde Deus enche a nossa mente, o nosso coração. É o momento de falar com Deus, o momento de orar com o Senhor e falar e de ouvir dele também. Igual esse momento que a gente teve de 1 minuto, que o Senhor fala conosco, e realmente Ele fala, basta a gente fechar as portas, né? Fechar as portas
para o mundo e falar com o Senhor, Ele realmente fala aos nossos ouvidos. Aí fala de momento de intercessão, que é algo que eu gosto muito. O pastor falou isso no culto que passou, mas eu não poderia deixar de frisar, que é algo que é o meu ministério. Vou falar rapidamente algo sobre, para não ficar muito maçante, mas que quando você intercede, que ele fala, que aquela instrução ali que Paulo fala aos Timóteos, fala sobre intercessão. Eu creio que quando você intercede por alguém, é um cristão que subiu de nível. Assim, poxa, já fui com as minhas batalhas aqui, já estou conseguindo, né? Já estou conseguindo me estabilizar nas orações, agora eu vou orar, vou interceder ao favor do próximo, que é isso que Jesus faz perante o Pai por nós. Ele intercede perante a nós, ele é o advogado fiel. Então você já não pede mais para você, e sim pelos outros. Então interceder é o quê? É colocar entre, é estar diante de Deus para lutar por pessoas e fazer esse encontro. É simplesmente levar em oração outros a terem um encontro com Deus. A gente fala na intercessão que é entrar na brecha. Entrar na brecha por uma pessoa. A gente sabe que toda intercessão é uma oração, mas nem toda oração é uma intercessão. Quando a gente está no ministério de intercessão, orando, a gente ora o quê? Em favor do culto, em prol das vidas, do visitante, das pessoas que estão vindo, alguém que talvez não esteja bem, está entrando aqui, para o Senhor falar com aquela pessoa. Então o ministério de intercessão é o quê? É entrar na brecha em prol do próximo. É comprar a guerra ali, pelejar as guerras do próximo. Isso seria o quê? Para as pessoas talvez recém-convertidas, alguém esteja passando dificuldade, ok, porque quando nós somos maduros na fé, nós mesmos temos que orar por nós mesmos, igual eu falei no começo, quando a oração do justo é poderosa e eficaz, mas quando nós oramos por nós mesmos, parece que algo é diferente. É bom que os outros orem pela gente? É bom, mas tenham essa prática de vocês orarem por vocês mesmos, não dependerem somente de outras pessoas. Agora eu vou começar a pregar. Não estou brincando. Lucas 22, 31, 32. É onde eu quero chegar nesse versículo aí. Falei que vou ser bem rápido para a gente ir para o momento de oração. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converterdes, fortalece os teus irmãos. Olha só que algo poderoso. Esse versículo é muito forte. Simão estava ali recém-convertido e Satanás quis peneirar ele, né? Tinha causa por isso, mas ia peneirar-lhe Pedro, né? E o que Jesus faz? Ele intercede perante o Pai ali em prol dele. Quantos de nós fazemos isso pela vida de nossos irmãos, né? Fala assim, não, ó, aquele irmão ali está passando mal, mas Deus, vou comprar a briga aqui dele, tá? Ou igual Moisés falou bem assim, ó, Senhor, se não salvar aquela cidade, risca meu nome do livro da vida. Quem que faria isso hoje? Em prol do próximo. Né? Algo para a gente se pensar. Fosse citar aqui, tem inúmeras passagens de orações infinitas, que tanto que vai dar umas 7 séries com o nosso pastor. Não perca nenhuma. Se você perdeu alguma, vai lá no IDF Fazenda Rio Grande, que vai aparecer todas as... Eu estou acompanhando lá, está aparecendo todas as ministrações lá. E depois fala em ações de graças, que é aprender a ser grato. O pastor falou sobre isso também, esses dias, né? Reclamar menos e agradecer mais. Isso serve para mim também. Eu sou meio profético, eu sou meio reclamão das coisas. É algo da minha veia ali e eu tenho que cuidar muito com isso. Senão acaba virando mais murmuração do que algo, né? Enfim, minha esposa que o diga. Confessando, hoje é dia de ceia, estou confessando meus pecados perante vocês. Estou brincando. Mas, João, Deus precisa das nossas orações? Abre comigo em Gênesis 1, 26 ao 28. Na verdade, nem precisava abrir. Eu ia falar, eu coloquei para percorrer aqui, mas ok. É que Gênesis 1, 26 ao 28, não vou ler, mas diz que Deus deu domínio sobre a terra e sobre toda a criação a quem? Adão e Eva e a sua descendência. Então Deus escolheu o quê? Trabalhar através das pessoas. Mesmo quando é o próprio Deus que toma iniciativa de alguma coisa. Ele precisa ainda que a peçamos, não sei se existe essa palavra, mas ok, que a peçamos a Ele, pedirmos a Ele.
Então Deus, Ele nos deu autoridade aqui na terra. Então, o que nós ligarmos na terra, será ligado nos céus. Nós temos essa responsabilidade. Então Deus, Ele fala conosco, através do Espírito Santo, é claro, para que nós venhamos estar gerando essas orações em concordância com Ele. Dos vários textos bíblicos que temos sobre oração, peguei um aqui que fala sobre a fervorosa orações de Elias, né? Todo mundo sabe. Em Tiago 5, 17 ao 18, pode colocar lá. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Então fala que Elias era como nós. Só que o que diferenciou ele ali? Ele orou incessantemente, por 7 vezes ali, em uma determinada situação. Sabemos que as orações de Elias não apenas trouxeram chuva, mas também haviam provocado secas por 3 anos antes. Elias orou 7 vezes e finalmente veio a chuva. 1 Reis 18 mostra que Deus, vai colocando para mim por favor, 1 Reis 18, mostra que Deus precisa de uma pessoa e que a usa para realizar sua vontade através da oração. 1 Reis 18, 1 diz assim. Vamos ler juntos lá? Deixa eu ver aqui se está igual a minha versão. Olá, 1, 2, 3 e... Muito tempo depois... Glória a Deus. E de quem foi essa ideia de mandar chuva? Quem decidiu isso? Quem tomou a iniciativa? Foi Deus, não Elias, a esse momento. O versículo 17 vai contar uma outra situação. Mas aqui nesse versículo 18 diz isso. Então que a ideia, a iniciativa foi quem? Foi de Deus. E Elias somente perseverou em oração. Se essa era a vontade, a ideia e o tempo de Deus, por que foram necessárias as orações de um homem para que gerasse chuva? Porque teve que orar 7 vezes. 7 vezes, claro, né? O Lucas ali, que está ali mergulhando na palavra, não é mais mergulhando, Bible Core. Ele pode falar mais do que eu, que é o número 7, é o número da perfeição do Senhor. Então eu tenho certeza de que Deus estava nos ensinando. Por que veio isso? Porque Deus estava nos ensinando que devemos orar até que a tarefa seja realizada. Mas por que essa, ou qualquer outra batalha de oração, requer perseverança? Então, Elias orou até que aquilo fosse cumprido. Hoje desistimos de orar muito facilmente. Hoje, eu vou fazer uma oração, não deu certo, tá bom, Deus, vou para a próxima. A gente não incentiva esse ciclo de orações até que aquilo ali se conceda. A Bíblia também fala, né, que nós não recebemos que pedimos mal. Talvez seja isso. Não seja as coisas de acordo com o Senhor, mas nós temos que pedir e orar ao Senhor. Hoje em dia nós desistimos muito facilmente de uma oração. Nós temos sempre quando vocês precisarem de oração, mandem para a secretaria da igreja encaminha para um grupo nosso que a gente tem de oração, que é o Prayer Team, time de oração. Então, cada orações que vocês pedem por vocês, familiares, situações, é colocado no grupo diariamente e a gente ora por situações específicas ali. Então tem umas 30 pessoas que estão orando por aquela situação ao teu favor, intercedendo por você ou por teu familiar ou pelo teu pedido. Então olha só que tremendo que é isso. Então são pessoas de oração que não desistem facilmente, que acreditam em comprar aquela causa por você ou por alguém. Coloca Mateus 26, por favor, do 36 ao 38. Essa é forte. Estou indo para quase o final, estou vendo o tempo lá. Em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, levando a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Olha só o que Jesus está falando para os seus amigos.
Jesus está prestes a ir para a cruz, ele sabe o seu destino, ele sabia das profecias, ele sabia que iria para a cruz para se tornar maldição em nosso lugar, ele estava angustiado, então Jesus se retira para orar, e ele fala o quê? Jesus estava para entrar no momento mais difícil da sua vida aqui na terra, e sabe o que ele faz? Ele vai orar, e ele não vai sozinho, não vai orar sozinho, ele chama aos seus amigos para orar com ele. Então Jesus, você achava que Jesus precisava orar? Jesus era o Deus encarnado, vamos falar assim. E ele levava a oração muito a sério. Então Jesus gostava muito o quê? Da oração ali coletiva, também chamava alguém para orar. Quantos de nós somos assim? O próprio Jesus chamou alguém para estar junto com ele. É que muitas vezes, talvez a gente chama alguém para orar, para estar junto conosco. É algo que Jesus, o próprio Jesus nos deixou para nós. Coloca para mim Mateus 26, 41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. O espírito aqui, se você for ler, na minha Bíblia está assim, deixa eu ler ali. Isso. O espírito está em letra minúscula. Se você for procurar as passagens que falam sobre o Espírito Santo, está em letra maiúscula. Então não está falando do Espírito Santo. Está falando o quê? Está falando do Espírito nosso, do homem interior de nós, que está pronto para viver tudo o que vocês vão viver. Mas nós somos feitos o quê? De carne. E nossa carne é fraca. Por isso, orem. Vigiai e orai, para não entreis em tentação. O Espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Olha que forte isso. Então nós temos que vigiar. O Espírito está pronto para fazer todas as coisas para com o Senhor, mas nossa carne o quê? É fraca. Por isso, orem. A Bíblia também fala, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Então, se Jesus, o Deus encarnado, vivia orando para cumprir tudo que o Pai designou para ele, ele está dizendo que os discípulos de Jesus precisam fazer o mesmo. Por quê? Porque nós somos fracos. Jesus disse, orem, vigiem para não cair em tentação. Então, se nós não orarmos, podemos cair em tentações. Então, se orarmos, o Espírito nos fortalece em dias maus. Já vi muita gente pregando, falando isso sobre aconselhamento, quando uma pessoa cai em tentação, vamos falar assim. Primeira pergunta para com qualquer um pastor ou aquele líder que está dispondo da pessoa, vai falar bem assim, desde quando você parou de orar? Aí já mata a pessoa, já mata ali a pessoa parou de orar, se não vigiar, vai cair em tentação. Então, se nós não orarmos, podemos cair em tentação. Então, se orarmos, o Espírito nos fortalece no quê? Nos dias maus. E Jesus, ele nos ensina como lidar com as nossas fraquezas. O que ele fala? Vigie e ore. Vigie e ore. É muito forte isso. Fala para o seu vizinho, vigie e ore. Ih, o pessoal já está meio bravo comigo. Fala lá, vigie e ore para ser fortalecido. 1 Timóteo 2,8 diz assim, indo já para o final. Quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade, ou sem contenda. Então, o que está instruindo aqui a carta? Ele está dando uma instrução à igreja. Quando você levantarem as mãos, você está se rendendo diante do quê? Da presença de Deus. Essa é a postura que Jesus estava na cruz. Hoje é dia de ceia também, até tinha esquecido, cheguei ali e olhei a ceia em cima. Então, quando nós estamos cá levantando mãos santas, também é uma posição do quê? Da obra redentora, da postura que Jesus estava na cruz. Tiago 4,2, não precisa pôr, deixa bem claro que não temos porque não pedimos. Olha que forte isso. Talvez tem situações que nós estamos passando que nós não pedimos. Não temos porque não pedimos. Lucas 11:1 fala assim, Senhor, ensina-nos a orar. E que nós sejamos aqueles que repetem o pedido dos primeiros discípulos. Senhor,
ensina-nos a orar. Vamos colocar de pé, já para o final. Quero ler mais uma passagem aqui. Durante o louvor, estava se falando uma canção. Segundo o louvor, falou: invade a minha escuridão aonde me escondo. Foi isso, né, Charles? É uma adoração. Invade a minha escuridão aonde me escondo. Isso é profético. Algo da parte de Deus. Eu não combinei a música com eles hoje. Eu até achei que eles iam achar que hoje começava com libertação. Por causa da música ali de libertação no começo. Não estou brincando. Mas coloca para mim João 18:1. João 18:1, para mim finalizar. Vou ler aqui porque eu só anotei o versículo, não anotei. Só anotei o que eu ia falar, não anotei o versículo. Vamos ler juntos? Tendo Jesus dito... De novo. Tendo Jesus dito... Outra versão fala tendo Jesus orado. Tem essa versão aí? Tendo Jesus orado. Ok. Tendo Jesus orado, né? Saiu juntamente com seus discípulos para o outro lado do ribeiro Cedron, onde havia um jardim, e aí entrou com eles. Se você for ver todos os grandes feitos que Jesus fez, todos foram grandes, é claro, todos os milagres, sinais, maravilhas que Jesus fez, ele orou antes. Tem até me lembrei agora que os discípulos perguntam, né? Nossa, no teu nome, fala, Senhor, no teu nome até os demônios saem, né? Acho que a vontade de Jesus era falar, claro, vocês não oram, por isso eu oro, por isso que os demônios saem. É mais ou menos isso, né? A vontade de Jesus era falar isso. O que eu quero trazer com isso? Então, todo o grande feito que Jesus iria fazer, ele orava antes. E ali, ele falou que ele saiu, né? Coloca de novo, que eu não anotei aqui. Perdão. Diz que ele estava orando, aí ele saiu juntamente com seus discípulos para o outro lado do ribeiro Cedron. Alguém sabe me dizer o que é Cedron? O que quer dizer Cedron? A raiz do hebraico? Quer dizer o quê? Escuridão. Que era o que o louvor estava tocando. Invade a minha escuridão aonde me escondo. Então o que quer dizer ali? Depois que Jesus orou com seus discípulos, ele atravessou o quê? O ribeiro Cedron, que era o quê? Uma escuridão. Então Jesus, depois de orar, o que ele fez? Atravessou pelo outro lado ali um vale, provavelmente, que era o quê? Uma escuridão. O que eu quero trazer com isso? Existem travessias que você só vai ser capaz de realizar depois que você orar. Jesus orou em toda e qualquer ocasião. Ele deixou essa instrução para nós. Ele orou e atravessou uma escuridão. O ribeiro de Cedron. Quem somos nós para não orarmos e querermos alguma coisa? Então Jesus nos ensina isso. Ele orava junto ao Pai em todas e qualquer circunstâncias e qualquer situações. Que nós sejamos igual aos primeiros discípulos. Senhor, ensina-nos a orar. Nós sabemos que nessa série de ministrações nós vamos ser daqui afiados. Tem coisas que eu também estou aprendendo para com as séries do nosso pastor. Queremos que também a equipe de intercessão da nossa igreja vai aumentar em nome de Jesus. Sair daqui pessoas que realmente saibam e dominem a palavra ali através da oração. Intimidade para com o Senhor, tenham esse encontro com o Senhor. Mas o que eu quero trazer para vocês esta noite é sobre isso. É sobre aqueles que realmente estão passando por isso. Sobre o quê? Sobre essa travessia. Passando por vales, por situações de escuridão. Antes de eu entrar a fundo em oração, na prática sobre isso, e também, Pedro, Jesus faz o quê? Talvez você seja um novo convertido. E talvez você esteja pensando assim, aquele versículo que Satanás quis retalhar Pedro.
Pode ser que está acontecendo comigo. Ceifar Pedro ali, pode ser que esteja acontecendo comigo. Mas para que tudo antes aconteça através de uma oração, nós temos que fazer o quê? Aceitar o Senhor como Salvador de nossas vidas. Então eu peço que abaixe sua cabeça e feche seus olhos para nós repetirmos uma oração. Fala assim: Senhor Jesus, nesta noite eu reconheço que o Senhor veio em carne, cresceu, viveu, morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. E através dessa redenção, os meus pecados foram perdoados. E eu te reconheço essa noite como Salvador da minha vida. Escreve meu nome no livro da vida e que de lá nunca mais saia. Em nome de Jesus.